Olá, irmãos, nós estamos aqui para fazer mais uma live e queremos falar nessa manhã aqui. Estamos pelo Facebook, depois nós vamos colocar essa mesma mensagem no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube é Pastor Ariston Júnior. E também você que gosta de vídeos curtos, nós temos fazendo cortes do nosso programa podcast, do nosso podcast chamado Podercast, lá no TikTok. Posso estar nos seguindo no TikTok, que é Pastor Ariston Oficial. E também lá no Instagram, Pastor Ariston Oficial. Posso estar nos seguindo lá, que tem mensagem nova, e lá fica mais fácil você conversar comigo, pedir oração, que nós vamos estar orando por você. Querendo falar nessa manhã sobre o propósito de Deus, o propósito divino. Eu acredito, segundo a Bíblia, que todas as pessoas nasceram com um propósito divino. Todas as pessoas nasceram com uma missão, vamos dizer isso. As pessoas hoje falam isso, é uma missão de vida. Todos nasceram com um propósito. A Bíblia fala que Deus falou para Jeremias: antes de você nascer, eu já te separei e te ungi para ser profeta. Então, antes de Jeremias nascer, Deus já tinha ungido ele, já tinha separado ele para ser profeta de Deus. Então nós acreditamos nisso. Antes de nascer, a pessoa já tem um propósito que Deus estabeleceu para ele. No caso de Jeremias, era para ele ser profeta de Deus. Alguns, seja para ser um médico, um advogado, um pastor, um apóstolo, um missionário, qualquer propósito. Acreditamos que a pessoa nasce com um propósito divino e a pessoa só vai ser feliz plenamente quando ela está realizando o propósito que Deus tem para a vida dela. Ela pode até ter fama, ter dinheiro, mas se ela não está fazendo aquilo que ela nasceu para ser, aquilo que ela nasceu para fazer, ela não vai ser plenamente feliz. A felicidade, o estado pleno, a satisfação está quando a pessoa está realizando o seu propósito. E quando a pessoa está realizando o seu propósito, ali encontra provisão, ali encontra paz, ali encontra alegria. Se você está no nosso canal, vai dando like, ou mesmo aqui no Facebook, dê like, compartilhe esse vídeo, essa live, para outras pessoas alcançar essa mensagem, para todas as pessoas, porque todas as pessoas têm um propósito. A Bíblia diz no Salmo 139 que antes de nós sermos formados, Deus já escreveu a nossa história. Antes de você nascer, Deus já escreve a sua história. E eu gosto de falar, Deus já escreveu a sua biografia. É claro que muitas vezes nós não perdemos o livre-arbítrio, nós tomamos decisões que muitas vezes nos levam para longe do propósito de Deus, mas Deus sempre vai nos chamando, Deus sempre vai nos chamando para estar voltando para o propósito de Deus na nossa vida. Então você tem um chamado e você tem um propósito de Deus. E dentro do seu propósito, você é imbatível. Sabe, o peixe foi criado para nadar. Então, quando ele está dentro d'água, ele é imbatível. O pássaro foi criado para voar. Deus já criou talentos, Deus já colocou dons dentro de você. E você tem um propósito divino. Então, qual é a ação de Satanás? O diabo quer impedir que as pessoas, primeiro, descubram o seu propósito, e segundo, não realize o seu propósito. E aí por isso que ele ataca muitas pessoas antes de nascer, já na gestação. Tem pessoas que têm uma gestação, a mãe, né, gestando seu bebê, é muito machucada, muito maltratada, ou persegue desde criança a pessoa para criar bloqueios, criar barreira, criar incredulidade, cegueira, porque ele quer que a pessoa se torne rebelde, revoltado, ferido, machucado, para não realizar o propósito que Deus tem na vida dele. E dentro do seu propósito, há provisão. Dentro do seu propósito, há milagre. Dentro do seu propósito, há conexões. Existem pessoas certas
pessoas que Deus quer te conectar, porque através dessas pessoas você vai estar realizando o seu propósito, vai alcançar outros patamares. Então o diabo faz de tudo para cegar o seu entendimento, para você não viver o propósito de Deus, para você se afastar do seu chamado, daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito para cada ser humano. É interessante isso, Deus tem um propósito para cada pessoa. Deus tem um propósito para cada pessoa. Ninguém nasceu por acaso. Mesmo quando o pai ou a mãe não quiseram. Às vezes tem pessoas que sofreram tentativa de aborto. Eu conheço uma pessoa que foi abandonada praticamente quase no lixo. Mesmo pessoas que foram abandonadas, rejeitadas desde o ventre. Pode ter sido rejeitado pelo pai, pode ter sido rejeitado pela mãe, mas mesmo essa pessoa Deus não rejeitou, e pelo contrário, Deus escreveu uma história, e Deus escreveu um propósito poderoso para essa vida. Mas muitas vezes por causa dessa rejeição, muitas vezes por causa das feridas emocionais, muitas vezes por causa de palavras negativas, a pessoa se fecha para o seu propósito. Eu lembro de uma grande cantora e compositora evangélica, escreve hinos maravilhosos, músicas lindíssimas, mas ela conta o testemunho dela, que a primeira música que ela escreveu, ela mostrou, ela jovem ainda, mostrou para o seu líder de louvor, e o líder de louvor desprezou, criticou, disse, essa música é feia, não? E aí disse que aquela crítica, talvez ela tinha como líder um espelho, uma admiração, mas diz que aquela crítica daquele líder bloqueou ela. Ela passou algum tempo, não lembro se foi anos que ela falou, sem escrever mais música nenhuma. Por quê? Por causa da palavra do líder, bloqueou ela. Mas qual era o propósito dela? Era compor música, tanto que hoje ela tem música, várias músicas. Tem várias músicas que alcançou o Brasil inteiro, foi sucesso. É uma cantora famosa, mas nem vou citar o nome dela. Mas eu peguei esse testemunho que é algo interessante. O líder que ela admirava foi mostrar a primeira letra da música que Deus tinha dado para ela, criticou e ela ficou bloqueada. Imagine só, se Deus não curasse o coração dela, se Deus não libertasse o coração dela, ela ia ficar sem escrever música, que ela nasceu para escrever, ela nasceu para compor hinos para Deus de louvor e não ia realizar o seu propósito. Ela ia ficar frustrada, porque não ia estar realizando seu propósito. E outra coisa, o nosso propósito é para abençoar outras vidas, e através dos seus hinos, muitas vidas foram abençoadas, foram curadas e foram libertas. Mas, um momento, o inimigo infelizmente usou o líder, mesmo sendo louvor, mas tem pessoas que agem na carne, agem sem sabedoria, bloqueia as pessoas. Então tem muitas pessoas que não estão realizando o propósito de vida, o propósito que nasceu para fazer, para ser, porque foi bloqueado em algum momento da sua vida, em algum momento na sua história. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquele que nós andamos perto, aquele que está nos ajudando, esse amigo nosso está nos ajudando a realizar o nosso propósito, ou ele está nos ajudando a ficar longe do nosso propósito, porque as palavras nos influencia. A má conversação corrompe o bom costume. Então a pessoa que anda perto de você pode te influenciar para o bem ou para o mal, pode te ajudar a ir mais próximo do seu propósito ou ir se afastar do seu propósito. Então qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu chamado? Qual é os dons que Deus colocou dentro de você? Deus quer te usar de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda. E se você está bloqueado, nós vamos estar orando no final dessa live para Deus tirar todo tipo de bloqueio, todo tipo de que amarra a sua vida. Talvez as pessoas nasceram para ter um futuro grandioso, um futuro grande, abençoado, mas cresceu num lugar que os pais falaram que não ia ser ninguém, que não ia prestar para nada, não ia ter sucesso, ia só fracassar. Talvez ele foi criado num ambiente de incredulidade, e isso prende a alma, a mente dele, porque fica no subconsciente, ele acha que não vai vencer, não vai crescer, mas você tem que ouvir
o chamado e o propósito que Deus tem na sua vida. Deus criou você com um propósito, e eu posso acreditar que o propósito de Deus é grande, porque através de você outras vidas serão abençoadas, através de você outras vidas serão libertas, através de você outras vidas serão curadas por Deus. Então o inimigo faz de tudo para impedir que a pessoa realize o seu propósito de vida. Todos nasceram com um propósito, e o inimigo faz de tudo para impedir que você viva esse propósito. Quando a pessoa descobre o seu propósito, isso pode ser uma descoberta passo a passo, dia a dia, mês a mês, ano a ano, e tem pessoas que recebem assim instantaneamente. Eu gosto de ouvir o testemunho do Reinhard Bonk, que eu acho que é assim que pronuncia, o evangelista que hoje está na glória, mas ministrou a milhares de pessoas na África. E ele conta na sua biografia que quando ele tinha 9 anos de idade, ele foi na igreja com seu pai. Se eu não me engano, o pai dele era pastor, e ele teve uma visão do mapa da África, todo banhado em sangue. E ele conta para o pai dele: ó, Deus está me chamando para a África. Mas ele era um menino, parece que 9 anos, o pai dele não deu muito crédito, uma criança. Mas ele já teve uma visão do propósito que Deus tinha na vida dele, que era conquistar a África. E milhares de pessoas, ele fazia cruzada para 1 milhão de pessoas. Tem as fotos gigantes das cruzadas dele. Milhares de pessoas foram alcançadas por Deus através desse evangelista. Mas ele teve essa visão com 9 anos de idade: ó, meu propósito é ir na África, evangelizar a África, ganhar a África para Jesus. Então você tem um propósito, você tem que descobrir esse propósito, você tem que descobrir esse chamado, você tem que descobrir a sua missão de vida, aquilo que você nasceu para ser e para fazer. Você não nasceu por acaso. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas apenas com o seu bem-estar. As pessoas estão preocupadas só consigo mesmo, mas só que é uma vida egoísta. Você se preocupa só com você mesmo. Você tem uma missão de vida, você tem um propósito divino, e você é para ser bênção para outras pessoas. Ninguém nasceu para ser uma ilha, ninguém nasceu para ser o mar morto, só receber fluxo de água e não espalhar. Nós nascemos para receber de Deus e espalhar aquilo que Deus tem na nossa vida, nosso talento, nosso chamado, nosso dom e o nosso propósito. Ser bênção para as pessoas, ser bênção para a humanidade, ser bênção para vidas. De alguma forma nós servir a humanidade, cumprindo nosso chamado, nosso propósito. E aí a felicidade está nisso. Eu lembro que eu estava falando com um homem que estava sentindo frustrado. Ele estava com a vida estável economicamente, com uma casona, com a família, mas mesmo assim se sentia frustrado. E eu falei para ele: ó, você só vai ser feliz quando estiver realizando o propósito que Deus tem na sua vida. Quando você está realizando o propósito que Deus tem na sua vida, você sente plenitude, você sente alegria, você sente felicidade. Quando você está realizando o propósito que Deus tem na sua vida. Então compartilhe essa live, porque tem pessoas que estão fugindo do propósito. Não adianta fugir da missão que Deus tem para você. É como se nós caíssemos, se fugir da missão. Nós lembramos de Jonas, que foi fugir da missão e foi engolido por um peixe e ficou ali 3 dias. Ele pensou que estava no inferno, numa escuridão tremenda. Quando nós fugimos do nosso propósito, nós ficamos numa escuridão, nós ficamos perdidos. Porque quando nós estamos realizando nosso propósito, nós somos imbatíveis. Nós temos um chamado. Deus te colocou dons. Deus te colocou talentos. E quando você está dentro do seu propósito, esses dons e esses talentos fluem de uma forma sobrenatural. Mesmo os talentos naturais fluem de uma forma natural. Quando você está no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, as coisas começam a acontecer. Por isso que a Bíblia diz no Provérbio, diz um versículo que eu gosto muito, e eu oro até em cima desse versículo, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça Deus no seu caminho, e Ele endireitará as suas veredas.
Senhor, eu reconheço o Senhor no meu caminho, nas minhas decisões, que o Senhor possa estar endireitando, colocando eu dentro da vontade dEle. Quando eu estou realizando o propósito de Deus, eu experimento a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. 3 níveis da vontade de Deus para você experimentar, para você provar a boa, a perfeita, agradável de Deus. É quando você está realizando aquilo que você foi chamado para fazer. Aquilo que você nasceu para ser e para fazer. Aí as coisas começam a dar certo de uma forma surpreendente. Você tem que fluir no rio do Espírito. Você tem que fluir no rio do Espírito. Você tem que fluir no rio do Espírito e viver a plenitude do seu chamado. Você tem que viver a plenitude do propósito que Deus tem na sua vida. Deus tem um propósito tremendo na sua vida. Você tem que viver essa plenitude desse propósito. Seu propósito é pregar a palavra, pregue. Seu propósito é ensinar a palavra, ensine. Seu propósito é ser um médico, ajudar as pessoas através da saúde, através da medicina, seja médico. Seu propósito é ser advogado, ajudar sobre as leis, seja um advogado. Seu propósito é ser um comerciante, seja um comerciante. Seu propósito é ser um empresário, seja um empresário. Mas aquilo que você nasceu para ser e para fazer, comece a obedecer a esse chamado, a esse propósito. E aí você vai experimentar, você vai provar da plenitude de Deus. Eu gosto muito da ilustração do pastor Aloísio da Videira, lá de Goiânia. O pastor Aloísio da Videira de Goiânia, ele falou uma vez uma ilustração, e essa ilustração ficou na minha mente, nunca esqueci dela. Faz muitos anos que eu escutei essa ilustração, e eu vou falar essa ilustração para você entender do propósito, que ele fala isso sobre o propósito, que tinha uma irmã que estava fazendo um bolo para Deus. Isso é uma ilustração, entenda isso, é uma ilustração, você entende que é uma ilustração, né? Fazendo um bolo para Jesus, fazendo bolo, ela ficou 25 anos fazendo aquele bolo para Jesus, aqui, fazendo aquele bolo. O bolo representa a obra de Deus, para você entender, o bolo é a obra de Deus. E aí, fazendo aquele bolo de morango, tá? E aí ela morre e vai para o céu e fala: Jesus, eu fiz aquele bolo. Fala assim: Senhor, você viu, muitas vezes eu fiz sozinho, ninguém me ajudou a fazer aquele bolo de morango. E aí Jesus fala assim: eu vi a sua dedicação. Mas tem uma coisa que eu quero te falar: eu não gosto de morango, eu gosto de chocolate. Que essa ilustração o pastor Aloísio queria ensinar. Às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, mas não foi aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é aquilo que Deus gosta. O que Deus gosta? Gosta algo que Ele colocou dentro de você. Se Ele te colocou para você ser um pastor, Ele gosta que você seja pastor. Se Deus colocou que você seja um evangelista, Ele gosta que você seja um evangelista. É igual a pessoa ser um evangelista e querendo ser um pastor querendo ser um evangelista. Eu lembro, para você entender a história do bolo, isso é uma ilustração. Você está às vezes fazendo a obra de Deus, mas não é aquilo que Deus quer que você faça. Eu conheci lá no Rio Grande do Sul, numa cidade que eu morei, uma missionária. Ela ganhava muitas almas para Jesus. Até um pastor que eu fiz amizade, outro pastor de outra igreja, ele falava para mim: a missionária tal, não tem uma pessoa que ganhou mais almas do que ela. E aí eu fiquei sabendo da história, que ela ganhava muitas almas, mas só que ela não tinha o dom para pastorear. E as pessoas iam para a igreja dela, mas aí quando passava um tempo, acabava saindo, porque ela meio machucava. E aí quando eu fui embora da cidade, eu fui conversar com ela. E ela mesma falou essa história para mim: pastor, eu sei ganhar muitas almas, eu perdi o número de tantas pessoas que eu ganhei nessa cidade, porque eu fiz um voto. Ela falou logo quando ela nova, falou: Deus, eu quero ganhar tantas almas. E Deus deu muitas almas para ela, mas eu não sei cuidar. E eu falei para ela: se você ficasse no trabalho de evangelista, que ela era uma evangelista, e tivesse um pastor para cuidar, a igreja dela era maior. Ela falou assim: se você ganhava e o outro cuidava, ia ser perfeito. Ela falou: é verdade, eu não sei cuidar, porque não era o chamado dela.
Então ela estava numa missão, ela estava fazendo algo que não foi chamado para fazer, que é cuidar de vidas. Ela foi chamada para ganhar. Então ela tinha que unir o seu ministério junto com o outro, que foi chamado para cuidar, que era o pastor. E aí ela ganhava e acabava perdendo, que as pessoas saíam, alguns que saíam para ir para outra igreja, amém, que tinha muita gente espalhada em outras igrejas, mas e o que saía ferido para igreja nenhuma? Ficava desviado, triste, revoltado, porque essa pastora, essa missionária não sabia cuidar, porque estava no lugar errado, porque não estava no chamado dela. O chamado dela era ganhar, e ela tinha que unir com o outro, que era cuidar. Então, é isso que a ilustração do bolo quer dizer. Às vezes estamos fazendo a obra de Deus, mas não estamos dentro do nosso chamado, não estamos dentro do nosso propósito, e aí as coisas não dão certo, não flui. Você tem que cumprir o seu chamado, você tem que cumprir o seu propósito. Quando você está realizando o propósito de vida, as coisas dão certo, as coisas acontecem. E é algo interessante como acontece comigo, eu falo pela graça de Deus, pela glória de Deus. Quantas vezes, quando eu estava eu estudei, eu fiz um ano de instituto bíblico, e naquela época, eu já era até ungido pastor, mas eu não falei para ninguém naquela época que eu era ungido pastor, porque eu estava ali como aluno, não adiantava nada falar, eu sou pastor, tá? Eu era aluno igual eles e falei que era aluno, mas as pessoas mesmo que estavam lá, falaram assim, porque lá na igreja tradicional que eu estudei, era 3 anos de instituto bíblico, mas para a pessoa ser pastor de fato dentro daquele ministério tinha que estudar o seminário, que era 4 anos. E as pessoas falaram assim, por que você não vai estudar no seminário? Muita gente vinha desabafar comigo, conversar comigo. Eu falei, você, querendo dizer, você é um pastor, você devia ir para o seminário. E eu nem falei para eles que eu já era ungido pastor. As pessoas já reconhecem isso. Quantas pessoas foi conversar e às vezes falou, pastor, aquela conversa, eu lembro até hoje, tem pessoas que falaram, pastor, aquela conversa, e eu fiquei pensando, pô, eu nem falei muita coisa, nem falei nada, mas é que flui, você tem que fluir naquilo que você foi chamado para fazer. Você nasceu com um propósito. Deus falou para Jeremias, antes de você nascer, eu já te escolhi, já te separei, já te ungi para ser profeta. Salmo 139 diz, antes de nós nascermos, ele já escreveu a nossa história. Já foi escrita quando estava sendo gerada a nossa história. Você só precisa estar... Mas como eu descubro o meu chamado, como eu descubro o meu propósito? É se aprofundar em Deus. Existe algo, uma ferramenta que eu tenho que falar em outra live, que é sobre a oração em línguas, que te ajuda, o jejum, adoração pessoal, é se aprofundar em Deus. O Espírito de Deus, ele sabe os dons, os talentos, a unção, ele sabe tudo que tem dentro de você, que às vezes você mesmo não descobriu. Talvez alguns já falam, oh, eu sou bom para ensinar, ou eu sou bom para pregar, eu sou bom para cantar, eu sou bom para administrar, eu sou bom para abrir negócio, sou um empreendedor. Talvez alguns já desde cedo já começam a descobrir alguns talentos, alguns dons. Mas tem outros talentos e outros dons que às vezes você nem sabe que já tem dentro de você. E o Espírito de Deus sabe que existe talentos, dons. Como diz o Miles Monroe, que está na glória, aprendi muito com esse homem, muito sábio esse pastor, que era um pastor da Bahamas. Ele diz o lugar mais rico do mundo. Ele fala, onde é o lugar mais rico do mundo? É o cemitério. Por que ele fala isso? Porque lá tem livros que nunca foram escritos, tem empresas que nunca foram criadas, tem negócios que nunca foram criados, igrejas enormes que não foram criadas. Que ele quis dizer, tem pessoas que morreram e não cumpriram o seu propósito de vida. Pessoas que eram para ser empresário, não foram empresários. Pessoas que eram para ser pastores de grande igreja, não foram. Escritores, pessoas que eram para ser escritores, não escreveram seus livros. E ele fala, o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque pessoas que eram para ter feito algo aqui, para ter realizado algo, morreram sem realizar nada. Não morra sem realizar o seu propósito de vida.
Não morra sem realizar o seu chamado. Aconteça o que acontecer, não importa o que os outros falam, não importa o que as pessoas dizem de você. Você tem um chamado, você tem um propósito de Deus. Realize esse propósito. O diabo quer impedir que você cumpra o seu propósito. O diabo quer impedir que você cumpra o seu chamado. O diabo quer impedir que você não realize aquilo que você foi chamado para ser e para fazer. Porque dentro do seu propósito há provisão, há cura, há milagre. Dentro do seu propósito há conexões com homens e mulheres que Deus quer que você se aproxime. Dentro do seu propósito, portas que estão fechadas vão abrir. Dentro do seu propósito há prosperidade. É isso que Deus falou para mim nesses dias. Às vezes, por causa de muitas lutas, muitos problemas, você quer se desviar do seu propósito. E ele fala assim, a prosperidade, a bênção, a vitória está dentro do seu propósito, dentro do seu chamado. Se você não sabe ainda, porque você veio ao mundo, você não veio aqui só para comer cuscuz, você não veio aqui só para curtir a vida, você veio aqui com um propósito. Se você não sabe ainda, busque em Deus, que Deus vai realizar e Deus vai te mostrar aquilo que você nasceu para ser e para fazer. Aleluia! Nós vamos colocar essa live no nosso canal. Vou voltar a repetir, o nosso canal é Pastor Ariston Júnior. Meu propósito é transmitir a palavra de Deus de várias formas, e nós vamos usar as redes sociais, nosso canal, TikTok, você que gosta de vídeos curtos, Pastor Ariston Oficial, Instagram, Pastor Ariston Oficial. Meu propósito é espalhar a palavra de Deus, seja através da internet, seja pregando na igreja, pregando nas ruas. Meu propósito é espalhar a palavra de Deus. E se você quer ajudar esse canal a crescer através das redes sociais, quero comprar outros equipamentos, câmera melhor, microfone, tudo isso você pode semear no nosso ministério, semear no nosso canal. Igual nós temos um podcast no nosso canal que eu quero realizar um por semana, mas para realizar um por semana nós temos que alugar estúdio, tem que ter recursos financeiros. Você pode semear e nos ajudar a crescer cada vez mais, pode nos ajudar em oração e pode nos ajudar compartilhando nossas lives, curtindo. Curtir já é uma ajuda também, que ajuda a alcançar o maior número de pessoas. Então você tem um propósito. Se você quer que eu ore por você, para você descobrir o seu chamado, ou para Deus te ajudar a você cumprir o seu propósito, coloque o seu pedido de oração aí nos comentários, que eu vou estar orando por você. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Seja um tempo onde o povo de Deus descubra o seu propósito de vida e realize o seu chamado, em nome de Jesus.